Na semana passada, o advogado Pedro Puccini explicou as consequências e a responsabilidade do produtor em torno de uma queimada, de um incêndio na fazenda. Disse que a lei prevê 3 tipos de punições aos infratores e trouxe dicas para o produtor amenizar a sua situação caso ocorra um incêndio aí na sua fazenda. Hoje ele vai continuar falando, das consequências das queimadas com recado para os donos de terra do bioma amazônico. Segundo o especialista, não foi em 2019 o grande pico de queimadas na região, e sim nos anos de 2005, 2007 e 2010, segundo o levantamento do INPE. Na esfera jurídica, o especialista informa que o produtor que não conseguir se livrar das responsabilidades em torno de um incêndio na sua área pode pagar caro, no mínimo R$ 5.000 por hectare, além de ter outras penalizações, como o bloqueio às linhas de crédito rural e até mesmo não poder vender a sua boiada para o frigorífico. Mas vamos lá entender melhor essa questão? Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Giro do Boi, Direito Agrário, e de volta a esse tema, porque assim, quando o tema precisa ser debatido, a gente volta e conversa, né? E mais uma vez vamos falar um pouquinho de queimadas e o que acontece na Amazônia. Isso porque até recentemente fiz uma viagem. Quando a gente encontra pessoas de outros países, a gente tem que acabar ouvindo, né, o que vocês estão fazendo lá, o que está acontecendo no Brasil e tal. Então é um motivo de ter dedicado aqui o quadro de hoje para tratar desse assunto com a devida técnica que merece o nosso quadro Direito Agrário. Então, o que está acontecendo? Qual é o problema da questão amazônica? O que isso tem a ver com legislação? O que a gente tem para falar disso aqui hoje? É uma situação nova? Não, não é uma situação nova. Com dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, comprova-se que agosto de 2019 não está acima da média de focos de incêndio e nem próximo aos picos históricos, né? E previsto também que ainda haverão queimadas neste mês houveram queimadas ainda neste mês de setembro. Bom, até 23/8/2019 o Brasil teria registrado 38.155 focos no mês, acima dos 22.774 do mesmo período de 2018 e próximo aos números de 2017 e 2016, mas ainda longe dos maiores números que foram 2005, 2007 e 2010, todos acima de 90 mil focos registrados. A Bolívia também, por exemplo, foram 11.871 focos ativos de queimadas em agosto de 2019, até dia 23 de agosto, né? Enfim, a legislação prevê algumas medidas e consequências que devem ser observadas. Até nós alertamos no quadro passado em que falamos aí, cuidado produtor com as queimadas, né? Então, primeiro, na esfera penal, o desmatador vai responder criminalmente por questões ambientais e, evidentemente, precisa ser identificado o autor do fato. Isso é uma questão jurídica, né? Porque há responsabilidade subjetiva, ou seja, precisa ser comprovado quem foi, né? Isso está na legislação. Além disso, há responsabilidade administrativa, desde que identificado quem é o autor, ou seja, as multas, né? Que são de no mínimo R$ 5.000 por hectare. E pode ser aplicada até mesmo aquele que está na posse da área, né? Que se utiliza da terra desmatada ou queimada. E ainda existe os embargos das áreas, né? Vai fechar a área e impedir também financiamento de crédito e qualquer outra questão. Atualmente muitas áreas estão embargadas no país, né? E isso não sou eu quem estou dizendo, é uma consulta pública pelo site do IBAMA, né? E além do mais, né, nós temos aí o CAR. E o que o CAR tem a ver com tudo isso? Ora, o CAR ele tem o cadastro de 100% das propriedades hoje no Brasil. Quem diz isso é o site do Serviço Florestal Brasileiro. Então não adianta apenas delegar a culpa ao proprietário, né, sendo que as próximas atitudes, né, do Estado seria utilizar esses números todos que nós temos aí de CAR, de PRA, o Programa de Regularização Ambiental, adequando todas as propriedades e aproveitar de um instrumento fantástico de mapeamento do Brasil que é esse, para poder trazer as boas práticas, para poder trazer
a implementação real de soluções, né? Além do CAR, nós temos aí a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA, que foi criada no ano de 2000 e é paga por atividades potencialmente poluidoras e gera receitas milionárias ao IBAMA, e esse valor deveria ser dividido com estados e municípios, mas ainda assim é um recurso 40% federal, e a maior parte dessa verba é vinculada para o monitoramento e para a fiscalização ambiental, né? Então ela é utilizada para combater esse tipo de situação. Além disso, temos o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que ele é constituído por vários órgãos públicos de proteção ambiental e deve atuar de forma cooperada, né? Ou seja, é fundamental somar esforços e concretizar objetivos aí, de sustentabilidade para ter uma solução eficiente para esse tipo de problema. E além disso, nós temos aí o dever de todos com a preservação do meio ambiente garantido pela Constituição Federal. E nisso compreende-se também as ações aí de fiscalização de Ministério Público, Poder Judiciário, polícias, legislativo, empresas, cidadãos. Então é preciso uma atuação cooperada, é preciso soluções concretas dos poderes nas suas dos poderes executivos, dos entes federais, Ministério Público, para que possa ser aplicado o direito ambiental na região amazônica, né? E além disso, crime comprovado se combate com punição, né? E com a certeza de aplicação de uma pena. Então, também gostaria de deixar aqui as saudações da colaboração deste texto do portal direitoambiental.com e do colega advogado Maurício Fernandes. E este foi um recado aí, né, que nós deixamos para tentar amadurecer um pouco mais essa questão do que acontece com as queimadas em Amazônia. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Puccini, valeu aí pela parceria, viu?